Fala pessoal, França, ar-condicionado, climatização. Pessoal, estou aqui com a evaporadora Spring Mideia 9000 BTUs inverter, né? Esse ar-condicionado a gente pegou no cliente ontem e o cliente solicitou a nossa presença, né? Falou assim que tinha contratado uma equipe para poder ver essa questão de um vazamento de gás. E, e aí essa equipe chegou no local, né? Refez as flanges do equipamento e colocou o gás. Mas eu perguntei para ele, né? Cheguei no cliente e perguntei se eles tinham achado o local que tinha vazado. Ele falou assim que não, que ele só refez as flanges, né? E colocou o gás. Eu falei, aí não vai resolver o problema, porque ele teria que pressurizar, né? E ver onde que está o vazamento para depois fazer a evacuação do sistema, né? Resolver o vazamento e repor o gás. Aí não deu outra. Uma semana o gás vazou. O cliente solicitou nossa presença, né? A gente foi lá e falei, ó, vou ter que retirar o equipamento e fazer teste em casa. E agora já são mais ou menos 9h30, 9h40 da noite. E é o único prazo que eu tive para poder verificar esse equipamento, né? Ontem, quando eu cheguei, eu pressurizei ele com a tubulação. A tubulação tinha vestígio de vazamento, aí eu pressurizei com ela, a pressão baixou bastante. E aí depois eu pensei, né, vou pressurizar agora sem a tubulação. Aí pressurizei somente a evaporadora, sem a tubulação. E aí baixou também bastante, né? Aí foi batata. Aí depois eu pressurizei novamente, né? E pude achar aqui, né? Os dois locais é onde dei uma limpada aqui, ó. Nesse local tem um vazamento e nesse aqui tem outro vazamento. Não sei se vai dar para ver, mas no vídeo, no vídeo aí, mas os dois locais, com certeza vai dar para ver, tem um vestígio de vazamento nesse local, né? E outro vestígio de vazamento aqui nesse local. Então, os vazamentos, os vestígios não estavam bem visíveis, mas acabou que eu consegui ver, né? Olhando de bem de perto. Acabou que eu aproximei também meu ouvido aqui nessa região e consegui escutar um pouco de pressão vazando. Falei para o cliente que a opção poderia ser substituir a serpentina inteira, né? Como ele não estava muito disposto a gastar com essa questão, falei que poderia tentar, né, derreter um pouco de vareta Foscope, tanto aqui quanto aqui, para ver se o problema ia ser solucionado, né? Ele falou que já que não tinha outra opção, né, ou era trocar a serpentina ou tentar arrumar, que poderia tentar arrumar, né, para ver se ia ficar tudo ok. Sendo assim, a gente vai derreter um pouquinho de vareta, tentar derreter um pouquinho de vareta nesse local aqui, para poder solucionar o problema do equipamento. Então fica a dica aí, quando pegar algum equipamento com vazamento, né? Dá uma verificada na questão aí da serpentina, tanto da evaporadora quanto da condensadora e também na própria tubulação de cobre, né? Dá uma verificada, porque às vezes o vestígio de vazamento está em um desses três locais. Pessoal, voltando aqui então na serpentina, vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz para poder tentar salvar o ar desse cliente, né? A serpentina, sem ter necessidade dele comprar, né? Que ia demorar também a achar. Pessoal, antes aí daqueles que gostam de criticar, que às vezes nem entende da situação, né? Já vou explicar para vocês. Solda, né, em tubo de alumínio é feito com fogo. Esquenta-se a tubulação, derrete a vareta. O que acontece? Eu fiz essas pequenas soldas aqui com fogo. Então, querendo ou não, vai queimar um pouquinho da serpentina. Não tem o que fazer. O importante é que eu estou tentando salvar, certo? A serpentina do cliente sem ter necessidade dele comprar outra. Então, antes de criticar, já vou deixar essa observação, certo? Então, resumindo, foram-se encontrados dois microvazamentos, um nesse ponto e outro nesse ponto. O que eu fiz? Derreti vareta aqui nesse ponto, derreti vareta aqui nesse outro ponto, que é onde estava o outro vazamento, né? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vou pressurizar novamente essa evaporadora, né? Vou pressurizar. E aí, depois de pressurizada, a gente vai vir com sabão e água e jogar aqui novamente nesses dois pontos. Se caso, a gente vai pressurizar aí com algo em torno de uns 350 psi. Se caso não borbulhar nesses pontos aqui, vou estar mostrando para vocês, significa que foi solucionado o problema, né? E a gente teve aí uma missão de sucesso. Quanto a essa questão aqui, às vezes pode questionar, mas será se a água
né? Não vai correr fora, não. A água vai conseguir descer aqui normalmente, descer nessa serpentina. E essa serpentina é um pouco mais baixa do que essa outra da frente. Então a gente não vai ter problema quanto a essa questão aqui da drenagem de água pela serpentina, né? O importante é que é resolver o problema do cliente sem ter necessidade dele gastar horrores, né? E ter que ficar esperando serpentina, correr atrás. Então, tudo isso leva tempo. Mas, igual eu falei, a gente vai pressurizar agora, certo? E vai ver se nesses dois pontos resolveu o problema do microvazamento ou não, porque era microvazamento mesmo. Pessoal, então voltando aqui, né, na minha bancada improvisada, agora já são mais ou menos beirando meia-noite, né? E eu precisava concluir esse trabalho. É época muito quente, tá bem puxado, então o único horário que eu tô tendo para poder mexer nesse ar-condicionado é à noite. Então aqui foi resolvido o problema da questão do microvazamento, igual eu falei para vocês, né? A gente salvou, né, esse evaporador do cliente, essa serpentina, porque eu dei a opção para ele de trocar, né, a serpentina, porém não podia gastar. Aí perguntou se eu iria cobrar por essas duas soldas, né? Falei que não ia cobrar pelas duas soldas, mas ia cobrar pelo trabalho de ter que retirar a máquina, colocar de novo no local e mais o custo do fluido refrigerante, né? Então, sendo assim, ficou beleza, certo? Não tá vazando mais. Vou mostrar aqui para vocês a quantidade de PSI que a gente pressurizou esse equipamento. 515 PSI, aproximadamente, né? O que acontece? Eu já vi que nesse ponto aqui que foi onde foi feito, né? Onde a gente derreteu a questão da vareta Foscopia, não vazou mais, certo? Tá tudo ok, tá tudo certinho. A gente vai acompanhar agora durante o final de semana isso aqui, ó. Essa pressão, certo? Essa pressão a gente vai acompanhar para ver se não tem outro vazamento além dos que eu mostrei aqui para vocês, que foi, né, achado e solucionado. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sino da notificação e até o próximo vídeo.